Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 9 de Isaías. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Estamos vendo o maravilhoso livro de Isaías, que é considerado o Novo Testamento do Antigo Testamento. Estamos nos baseando nos comentários e referências da Bíblia de Estudo de Genebra para fazermos as nossas reflexões. Dividimos esse livro de Isaías em 4 partes, sendo que agora nós nos encontramos na parte 3, a resposta de Isaías ao julgamento assírio. Lembramos que o propósito de Isaías era incentivar seus contemporâneos a serem leais ao Senhor e exortar os futuros leitores exilados a se arrependerem dos seus pecados e ainda a confiarem que após o exílio o Senhor abençoaria o remanescente fiel e as outras nações. Também iremos encontrar algumas verdades fundamentais nesse livro. Daniel chamou Isaías, Deus chamou Isaías para advertir o seu povo sobre a decisão divina de mandá-los para o exílio. Deus comissionou Isaías para transmitir sua palavra de garantias, que no futuro, após o exílio, o povo voltaria a receber bênçãos sem precedentes. Isaías era esse profeta de confiança e respeito em sua comunidade. E essas maravilhosas predições de Isaías sobre o fim do exílio na Babilônia e a restauração certamente aconteceriam, mas somente os arrependidos em Israel e entre os gentios desfrutariam dessas bênçãos. Eu sou o pastor Daniel Deusdete das Semeadores. Todos os dias estamos aqui com essa palavra de busca ao Senhor que se deixa achar, desse Deus que nós adoramos, que criou os céus, a terra e tudo que neles há, que veio e que voltará. Estamos aguardando a sua vinda. Estamos aqui desde 2016 e iremos até 2019, quando iremos concluir essa parte do projeto. Estamos aqui no capítulo 9, na terceira parte do livro de Isaías, e na subparte a época correspondente ao período entre 740 e 686 a.C., que se encontra detalhada também em 2 Reis, no capítulo 15 até o capítulo 20, envolvendo os públicos de Israel e de Judá. Como já dissemos, Isaías revelou o envolvimento de Deus nos acontecimentos em torno da coalizão sírio-israelita contra a Síria. Estamos vendo aqui essa parte a coalizão sírio-fenícia, que começou lá no 7. Ele advertiu quanto ao severo julgamento contra Israel e Judá por meio da agressão à Síria, mas também assegurou os seus ouvintes a respeito da restauração final. Nós tínhamos dividido essa parte em outras 3. O julgamento assírio e os filhos de Isaías. Nós já vimos os seus 2 filhos. O julgamento assírio e Israel, estamos vendo. E depois veremos o julgamento assírio e Judá. O julgamento assírio e Israel em continuação, que nós começamos no capítulo 8, no verso 19. E vai até o próximo capítulo, verso 4. Como dissemos, temos deixado claro que os assírios destruíram Israel totalmente. Isaías falou ao reino do norte sobre como reagir ao julgamento que estava por vir contra ele. O profeta conclamou os seus habitantes a consultarem a Deus, a colocarem a esperança na família de Davi e abandonarem a sua orgulhosa autoconfiança. O clamor de Isaías para que coloquem a esperança na família de Davi. Essa é a esperança de Israel, o trono de Davi. Parece que sempre foi assim. Quando Saul comandava Israel e Davi era o seu general, todos desejavam Davi no governo. Quando governou, conduziu a nação ao auge e a tornou grande potência à sua época. Depois da sua morte, tornou-se modelo da comparação dos reis subsequentes. Quando o rei era bom, era comparado com Davi. A despeito da rejeição ao trono de Davi pelos habitantes do reino do norte, por causa de Roboão que não lhes ouviu, a provisão futura de Deus para a sua libertação seria o grande filho de Davi que viria no tempo do seu reinado de Davi. Israel não se dividiu e dificilmente se dividiria com ele
mas foi com seu filho que foi de Salomão, que foi filho de Salomão, seu filho, que aconteceu a divisão da nação em reinos do norte e em reinos do sul. As primeiras cidades a sofrerem com os assírios foram Zebulon e Naphtali. O capítulo 9 já começa com uma palavra de ânimo para essas terras. O juízo veio e foi necessário, por isso que foram essas cidades tornadas desprezíveis nos primeiros tempos, mas nos últimos tudo seria diferente. Entre todos os que voltaram ou voltariam do exílio, muitos eram da tribo do norte. Deus abriria, a partir de uma situação onde anteriormente existiam apenas sombras, um novo futuro, uma nova oportunidade para o humilde reino do norte, que não se houvera tão desprezível. Essa nova alegria seria expressa pelas metáforas da colheita e da vitória nas guerras, como o verso 3 indicava a alegria da ceifa e o exultar do repartir dos despojos. O jugo e vara, figuras que representam a opressão dos assírios, tinham assolado e castigado o povo de Deus e agora estavam sendo quebrados, como no dia dos midianitas. Foi Deus, nesse dia, que mandou Gideão lutasse contra os midianitas com um pequeno número de soldados, para que ficasse bem claro que a vitória vinha de Deus e não dos homens. Ele derrotou ali com apenas 300 homens, um exército enorme. O ato de queimar todos os apetrechos de guerra, verso 5, indicava que a ameaça de mais guerra havia cessado. Todos nós andávamos desgarrados, perdidos em regiões da sombra da morte, em trevas e grande luz. A grande luz brilhou e resplandeceu e trouxe alegria. Isaías indica de que maneira a sombra do exílio seria revertida para um reino do norte por meio do nascimento de um menino. Essa criança seria da casa de Davi, verso 7, cuja autoridade os habitantes do norte haviam rejeitado por séculos, como também os judeus o rejeitariam, quando o Messias se manifestasse. Satanás odiava esse menino e o buscou desde o princípio para o destruir e acabar para sempre com a sua raça. Ele terá uma excelente oportunidade, mas será pisado em sua cabeça, colocando um fim à sua capacidade de causar danos. 5 nomes reais mostravam as supremas qualidades desse grande filho de Davi, garantindo que ele verdadeiramente cumpriria a restauração do reino do norte. São nomes que demonstram uma progressão lógica da estratégia para a guerra, para o governo e para a paz. O número 5, que estava em seu nome, indica uma mão cheia e plena de poder, capaz de governar todo o mundo. Embora todos os filhos fiéis de Davi tenham se esforçado para alcançar esses ideais, o grande filho real dessa profecia não poderia ser outro senão o próprio Jesus Cristo. A maravilha, o conselho, a força, a paternidade e a paz estariam sobre os seus ombros. Estariam sobre o menino que haveria de ver. Maravilhoso. O menino não seria um menino normal, mas filho de Deus e, como tal, maravilhoso. Porque somente Deus é maravilhoso. E assim se chamou quando perguntado por seu nome. Lembra lá de Juízes 13, 18? Por que perguntas assim pelo meu nome? Uma vez eu tive um sonho, um pequeno parênteses. E nesse sonho, alguém me aparecia com um rosto muito lindo, bonito. E era um ser celestial. E eu fiquei curioso e perguntei, qual é seu nome? E ele me respondeu, por que perguntas pelo meu nome, se ele é maravilhoso? Um sonho, gente, muito lindo. Conselheiro, aquele que seria capaz de dar a palavra de Deus para qualquer caso. O menino libertador seria uma grande estrategista, orquestrando uma maravilhosa vitória para o seu povo. Deus forte. Literalmente, Deus é um guerreiro. É o Deus que luta as nossas batalhas e nos faz vencedor por meio de Cristo. É do Senhor a batalha. E sempre foi. Por isso que ele vence todas elas.
Esse nome exalta Deus pela vitória que o filho de Davi conquistaria para o seu povo. Ele não ficaria distante da batalha, mas mostraria poder divino enquanto lutasse pelo seu povo. Pai da eternidade. É desde o princípio, desde a eternidade, antes dos tempos e das estações que Deus tem preparado a sua obra a se cumprir em seu Filho. Esse nome real não confundia o rei com Deus Pai. Seguindo os costumes do Oriente Médio antigo, ele designava o rei como pai real da nação. Esse menino sempre seria o pai real da nação. Seu cuidado paternal pelos seus súditos jamais acabaria. Príncipe da paz. A paz sempre foi a tônica desse príncipe, tanto que a saudação de seus filhos é a paz do Senhor. Satanás tentará colocar no mundo uma falsa paz. Quando Jesus entrou naquele ambiente pesado e carregado dos seus discípulos que choravam a sua morte, e se pôs no meio deles, estando as portas fechadas, a primeira coisa e a segunda que ele ministrou ali naquele lugar foi a paz. Paz seja convosco. João 20, 19 e 21. O governo do menino seria tão eficiente que prenunciaria a paz. E por que um menino se nos deu? Para que se aumente o seu governo. O reino messiânico não ficaria estagnado, mas continuaria a crescer. O libertador seria um descendente de Davi. E o zelo do Senhor Deus garantiu que isso seria cumprido. O clamor de Isaías para abandonarem a sua orgulhosa autoconfiança, começando aqui no verso 8 e indo até o capítulo 10, verso 4. A palavra tinha sido dirigida a Jacó, mas caiu em Israel. Isaías confrontou a arrogância de Efraim e dos moradores de Samaria que observavam o julgamento de Deus, mas acreditavam que, como havia ruído por terra, tornariam a edificar com pedras lavadas e se cortaram os sicômoros por cedros seriam substituídos. Eles achavam que poderiam restaurar o reino do seu próprio jeito sem a intervenção do grande filho de Davi, mencionado no oráculo anterior. A agressão assíria contra a coalizão sírio-israelita deixou poucas dúvidas de que as profecias de Isaías quanto à destruição de Israel eram verdadeiras, mas alguns ainda acreditavam que poderiam fazer a reconstrução pelas suas próprias forças. Isaías já esperava que as suas palavras de esperança no trono de Davi fossem rejeitadas, porque o reino do norte rejeitava a casa de Davi, desde a época em que o Reino Unido fora dividido, desde 930 a.C. As pessoas do Reino do Norte estavam determinadas a garantir o futuro por meio das suas próprias forças, atitude simbolizada por termos como pedras lavadas e cedros. Sua motivação era a autodeterminação, expressa por soberba e altivez de coração. Verso 9. E pelas palavras, tornaremos e substituiremos. Verso 10. Por causa disso, o Senhor tinha levantado muitos inimigos contra Israel. E apesar das dificuldades que seu povo já havia enfrentado, mais julgamento ainda estava aguardando para o reino do norte. Amós previu essa falta de resposta à disciplina divina exercida por meio da agressão assíria. Os israelitas teimosos, obstinados e orgulhosos não buscaram a sabedoria de Deus diante das terríveis circunstâncias, nem confiaram na esperança do trono davídico. Antes eles criam, que poderiam reverter a seu modo qualquer situação. O juízo tinha começado e era esperado. Arrependimento, no entanto, endureceram ainda mais os seus corações. A sentença divina para a arrogância do Reino do Norte era uma piora ainda mais das condições, o que levaria à destruição final da nação em 722 a.C., tanto dos seus órfãos e das suas viúvas. Normalmente, Deus mostrava cuidado especial pelos órfãos e pelas viúvas, mas o julgamento por vir seria tão severo que nem mesmo eles seriam poupados. O pecado de Israel despertou a ira de Deus e resultou em condenação e maldição. Temos que tomar cuidado com a nossa vida,
se nós estamos dando brechas ao pecado, poderá não haver saída. A rebelião contra Deus levaria à destruição dos laços da aliança entre as tribos. No final, somente mesmo os remanescentes tirados do fogo e da fornalha prosseguiriam na jornada pós-exílio. O capítulo 9 começa com o verso número 1. Mas a terra, que foi angustiada, não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulun e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. Esse é o verso 1. E o verso 21 é Manassés e Efraim a Manassés, e ambos serão contra Judá. Com tudo isso não cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. A ira de Deus é tão santa como a sua santidade ou o seu amor. O amor de Deus é santo, a ira de Deus é santa. Não existe vingança em Deus, ódio, sentimento ruim, de desprezo, como existe em nós, e abandono, mesmo que seja a pior das criaturas dessa terra, ou mesmo que seja a mais grave das ofensas. Deus não tem mágoa, ódio, raiva, mas a ira de Deus faz parte da sua justiça. A ira de Deus é necessária por causa da sua justiça, pois como poderia ser injusta a justiça? Não pode. Deus nunca passou a mão na cabecinha do pecador, do infrator, do que comete o mal, e disse para ele que o amava e que ele era um coitadinho. Deus tanto abomina o pecado quanto o pecador nessa condição. Todo pecado que cometemos é contra Deus, que nos criou. E a proporção da nossa culpa é eterna, pois é eterno aquele a quem ofendemos com os nossos pecados. Em Cristo Jesus, não nos tornamos santos, sendo pecadores. Isso seria uma afronta aos seus atributos eternos. A pena do pecado é a morte. Eu teria de morrer por meus pecados. Cristo não vem ao mundo e agora diz, você é justo. Pois isso seria uma mentira. O que Cristo fez então? Ele paga as minhas dívidas com a sua dívida. Ele morre a morte que seria minha e paga as minhas dívidas. O meu pecado trouxe um salário e o salário do pecado é a morte e ele teve de ser pago. E Jesus Cristo morreu a minha morte. Eu não me torno justo, eu sou justificado, declarado justo na morte do justo, Cristo Jesus. Se perguntasse aos cristãos qual a definição da palavra justificação, a maioria iria dizer ser feito justo. Incorreto, pois o significado é ser declarado justo ou vindicado. Pode encontrar isso aí também no site do Monergismo. Essa última frase é deles. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 10. Pode o machado e o serrote se orgulharem? Já viu o machado e o serrote se orgulharem porque derrubaram a árvore? Não. Isaías capítulo 10 amanhã. Fique conosco, curta nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, conheça nosso blog site jamaisdesista.com.br. Inscreva-se no nosso canal. Também acesse o nosso blog site jamaisdesista.com.br, onde você vai encontrar todo esse material que nós estamos falando de forma escrita, que dará para você assimilar melhor na hora que ver o texto escrito. Daqui a pouquinho teremos nossa oração pela nossa web rádio, radio.osemeadores.com. Acesse, conecte e ouça uma palavra e oração. Também nós servimos toda a nossa literatura, todos os nossos livros produzidos pela editora Os Semeadores e os livros de minha autoria para o Brasil todo e para o mundo. Onde você quiser, a gente envia para você tanto o e-book quanto o livro impresso. Solicite nossos preços e tabelas.
A todos um bom dia, fiquem com Deus. Curta aí nosso vídeo. Mais uma vez, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia.